um instituto de pesquisa muito conhecido acabou de lançar uma nova fonte de dados, uma pesquisa que vai ser nossa fonte de dados sobre a utilização das redes sociais por adolescentes. E aí é muito importante, porque lembra, o adolescente de hoje, ele dita o padrão do consumo dos próximos anos e, ao mesmo tempo, ele também dita já as tendências. Então, além disso, é a nossa geração, é nosso futuro sendo construído. Então, a gente precisa olhar por que eles estão utilizando as plataformas de redes sociais, até porque a gente precisa começar a conversar sobre o seguinte, gente. As plataformas aí já são a realidade do nosso mundo. Como é que elas estão influenciando a formação de novas pessoas? Como é que elas estão influenciando a formação do pensamento dessas novas pessoas? A gente está vivendo um momento que as plataformas têm aí um... Pensa no Black Mirror. Geralmente quando tu tá lá no Black Mirror e vê algumas características que falam assim, grandes corporações controlam o mundo. Vocês não acham que isso pode estar num caminho perto disso? Não na ideia alarmista de trazer isso, mas na ideia de que cuidado pra gente não achar que a gente precisa combater algumas coisas no futuro, quando na verdade a gente precisaria estar combatendo elas no presente. Então, vamos olhar para os dados aqui. Deixa eu botar na tela. Então, o Pew Research Center publica novos dados sobre o uso de redes sociais por adolescentes. Vamos abrir aqui e vamos ver o que diz, tá? Tá em inglês, obviamente, eu vou dar uma traduzida, lembrando que o link está na descrição. Eu acho que talvez seja até melhor assim, funciona melhor para vocês lerem. Então, adolescentes, mídias sociais e tecnologia. YouTube, TikTok, Instagram e Snapchat continuam sendo amplamente usados entre adolescentes dos Estados Unidos. Alguns dizem que estão nestes sites quase constantemente. Então, vou falar mais dos dados aqui, tá? Mas vamos ler Vocês podem ficar à vontade de ler também a matéria enquanto eu vou lendo aqui. E vamos lá, porque o YouTube está no topo da lista de plataformas online sobre as quais perguntamos em nossas pesquisas. E aqui é legal que essa pesquisa foi feita lá em 14, 15, 22, 23 e 24. Então, a gente vê uma mudança muito interessante. O Facebook saiu lá em 2014, 2015 de 71 para 32, digamos aqui um 33 e um outro 32 atualmente, né, da proporção das plataformas utilizadas. Lembrando que não é de 0 a 100, né, que se tem aqui, e sim do total perguntados, quantos deles utilizam essas plataformas. Então 30% diz que utiliza, e aí o YouTube, é interessante que lá em 2014 eles optaram por não perguntar do YouTube, né, e aí hoje o YouTube já parte para ser a mais alta. E era antigamente, né, lá no 2022, aqui o dado mostra que tinha 95% dos adolescentes que diziam utilizar o YouTube. Caiu agora para 90%, mas é escancarada a plataforma que as crianças mais consomem. Depois a gente vem seguido do TikTok, depois o Instagram e por fim o Snapchat aqui fechando o top 4 e o Facebook fechando o top 5. Mas repare essa grande diferença entre as quatro principais, né? Então a gente passa de 59, quer dizer, de 55 para 32. Tem um pulo aí de 22 posições, 23 posições, que é muito grande. Eu diria que inclusive são 3 categorias aqui. A gente tem o YouTube completamente disparado no top 1, TikTok, Instagram e Snapchat em segundo, e as demais aqui de Facebook, WhatsApp, Twitter, Reddit e Threads na categoria no top 3 ali. Mas é impressionante o YouTube. O TikTok também perdeu um pouco de força. Eu diria que a que mais ganhou aqui, que a gente pode ver da última, né, de 2023 para 2024, foi o Instagram, um pulinho um pouco maior, mas de resto se mantém. O WhatsApp também sobe. É interessante que o Threads começou a ser computado nessa pesquisa aqui. Então, de forma geral, YouTube, TikTok, Instagram e Snapchat são as mais utilizadas. Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem o padrão de utilizar o Snapchat. Mesmo os adolescentes, eles utilizam, mas não tanto quanto nos Estados Unidos, tá? Então eu adoraria ver essa pesquisa aqui no Brasil. Evidentemente, o Snapchat estaria, mas eu acho que não seria bem nessa ordem aqui. É interessante a gente ver a queda no Facebook, tá? Isso aqui é bizarro quanto que caiu nesses últimos 10 anos e mostra já o que a gente já havia falado. O Facebook se tornou um espaço de uma geração mais antiga. E tá tudo bem. As plataformas, elas funcionam conforme a demanda das pessoas ali, a necessidade, ao mesmo tempo o movimento dela socialmente. As gerações não gostam de conviver nos mesmos espaços, né? Isso fisicamente, mas digitalmente também. Então, se teu pai e tua mãe estão lá publicando, tu é adolescente, o padrão geralmente é encontrar um outro espaço. Isso pode ser com que também venha acontecer com essas plataformas que estão presentes hoje. Se daqui 10 anos o TikTok virar uma plataforma utilizada por todo mundo, talvez a geração de adolescentes na época opte por não utilizar. A gente precisa acompanhar. Então, aqui temos outros dados. É importante dizer que
aqui tem uma proporção dentro dos que utilizam a plataforma, quais utilizam ela diariamente, né? Então, interessante que 15% diz que visita constantemente o site, assim, constantemente é estar todo momento online, tá? Então, 15% dos 90, 15 dos 90, na verdade, utilizam o YouTube constantemente. E repara que isso aqui é um perigo, gente. As crianças... Porque assim, como é que essas crianças às vezes estão na aula e estão no YouTube? Às vezes elas acabam rodando um vídeo ali, dão uma olhadinha no recreio. É muito importante. Todos esses debates, gente, a gente precisa fazer. Porque senão isso aqui vai influenciar. A gente vai deixar para lidar posteriormente, quando já teve problema. E evidentemente, quando a gente pensa em uma gestão pública, precisa pensar com antecedência. É isso que a gente aprende, que faz sentido olhando historicamente. Tu deixar para lidar com problemas é muito pior do que tu tentar fazer soluções atuais pensando no futuro. Aqui a gente vê, né, a questão, o mesmo dado ali com uma representação de quanto que essas pessoas acessam, né? Então repara que o YouTube e o TikTok, eles ainda se destacam, principalmente o TikTok, né? Olha que interessante. Por as pessoas assistirem constantemente, né? Então é uma coisa assim que evidentemente o TikTok, o YouTube, e até botei o Instagram aqui, o Snapchat, claro, também, mas assim, tu acessa por acessar, né? Eu sinto, tu abre pra ver o que tem e é sugado pelo algoritmo, né? Enquanto outras plataformas, como o WhatsApp, tu funciona muito mais na lógica de necessidade ou até mesmo de notificação. Recebi uma mensagem, respondo, quero mandar uma mensagem, acesso. Enquanto o YouTube, essas plataformas mais de conteúdo, elas já têm, a gente tem consolidado a ideia. Tô aqui com o celular, abri o YouTube, abri o TikTok, abri o Instagram, vou ver o que tem de conteúdo por lá. Porque o algoritmo sempre te entrega novos conteúdos, né? Então toda vez que tu abrir, tem um conteúdo novo pra te assistir. Aqui ele vai falar um pouco sobre as idades, acho que também não nos interessa tanto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queira comentar. Tem a questão por gênero, que também acho que é sempre um recorte importante, por raça e etnia também, idade, renda. Ele vai colocar aqui como os adolescentes com uma renda, né, da família, a renda familiar menor, utilizam mais o Facebook, que também tem a mesma questão ali que eu falei geracional, mas tem a questão de classe, né? Raramente uma classe mais elitista vai querer conviver com uma classe mais da base, então eles buscam essa diferenciação até mesmo no ambiente digital, né? Tem a questão aqui nos Estados Unidos, como eles, o que pra mim não faz nenhum sentido, separar somente em duas representações grandes políticas, né? Os republicanos contra os democratas, eles também fazem essa análise comparativa dentro de famílias que são abertamente para um para o outro, e como isso influencia no comportamento dessas crianças no digital, muito legal. A questão de raça, que nem a gente falou, é aqui importante como as crianças estão utilizando essas plataformas, e a maioria delas é por telefone. Também aqui eu sinto que o tablet a gente vai ver em crescimento, né, ainda mais, porque só tem 70% das crianças ali com tablet, 83% por jogos, e aí, claro, a questão americana muda demais o padrão, porque lá a tecnologia é acessível de uma forma muito diferente daqui, então muda isso também. Enfim, vários dados importantes, a pesquisa completa tá aí na descrição para vocês darem uma olhada. Aqui o meu papel também é um pouco de querer divulgar isso aqui para vocês, né, gente? A gente precisa ter consciência de que sim, se faz estudo sobre o resultado que redes sociais têm nas crianças, o resultado que essas plataformas têm na nossa sociedade. Tudo isso é muito estudado. A grande questão é que é pouco escutado. Pelos gestores públicos, raramente eles têm interesse de ouvir aquele pensamento científico que estudou um problema que muitas vezes é gerado por outra decisão desses gestores, porque muitas vezes essas pesquisas vão apontar que o problema está em alguma gestão feita por eles, ou às vezes por alguém que antecedeu eles, mas que apoiou a candidatura e tudo aí vai. Então, assim, um exemplo claro que a gente pode ver foi aqui em Porto Alegre. A gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi, e se eu não me engano talvez ainda seja, a melhor, ou está sempre entre as 3 melhores universidades do país, que tem um histórico de pesquisa sobre a geografia de Porto Alegre, e mesmo assim o prefeito de Porto Alegre optou para contratar um estudo sobre ali os impactos da enchente, como recuperar Porto Alegre depois da enchente, optou por contratar uma faculdade lá se eu não me engano, da Holanda. E o ponto é, por quê? Porque evidentemente se colocaria que talvez, eu tô falando talvez aqui, porque como eu não tô com nenhuma prova para provar, mas que a gestão feita antes e durante a enchente tenha prejudicado ainda mais os efeitos dessa calamidade pública. Então, é importante a gente divulgar isso aqui. Isso aqui é ciência, gente.
Só que ciência é dado, é uma ciência muitas vezes não exata como se espera e se construiu da ciência. Se constrói a ideia de que ciência é porque 2 mais 2 é 4. Mas sociologia, as ciências que não são ciências duras também são ciências, com diferenças. Para te dar uma decisão de uma forma mais sociológica, tu tem que ter um embasamento teórico muito maior para refletir sobre aquele problema, mas este embasamento teórico, no qual tu apresenta ele num trabalho, faz com que tu possa tomar e fazer certas conclusões. E é assim que a gente avança na parte das ciências humanas. E eu tô defendendo aqui as ciências humanas pela qual eu faço parte, né? Então o que eu quero dizer é, nós temos que divulgar isso aqui, gente. Nós temos que mostrar que as crianças estão acessando demais as mídias sociais e não culpar os pais. Tá? Os pais não são os responsáveis. Tu achar que um problema sistemático é mudado por uma mudança individual é um pensamento muito simples quando a gente está falando de uma coisa muito complexa. Né? Então, importante é a gente saber, a gente divulgar, a gente também propagar informações corretas, né? A gente reclama tanto da desinformação, mas tu também divulga boas notícias, notícias verdadeiras. É importante, veículos com credibilidade, tu divulga, tem que divulgar. Já virei aqui outra coisa, já tá falando de outra coisa, então é isso, dados muito importantes. Tá na descrição, se gostou, acessa lá e vamos nessa.